Nosso próximo culto de homens será no dia 12 de dezembro e vai estar com a gente aqui Zé Henrique. Zé Henrique é um empresário muito bem sucedido ali na região dos Lagos, de Cabo Frio, dono de uma rede de loja chamada, acho que é Passo Feliz. E ele tem um testemunho de vida tremendo e vai estar com a gente aqui compartilhando aquilo que Deus tem feito na vida dele, também através dos negócios dele. Então você já pode botar na sua agenda aí, dia 12 de dezembro, e vai ser uma noite muito impactante na nossa vida. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. E quero que os irmãos continuem orando, porque essa semana sai lá a resposta aí pra gente de um prédio novo que a gente está vendo, que a gente está em vias de pertinho de concluir. Eu creio que até o final da semana a gente já terá uma resposta. Então eu conto com a oração de vocês aí. Mas eu quero dividir uma palavra com vocês. Queria que você que trouxe a Bíblia, ou o seu telefone com a Bíblia, você abrisse comigo aí em Josué, capítulo 23. Eu, de vez em quando, falo eu cito uma frase, que a primeira vez que eu citei essa frase foi na gravação do DVD da Fernanda, Profetizando as Nações, que é o seguinte: Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um. Diga comigo, Deus precisa de um. Deus precisa de um. E a mensagem dessa noite é sobre isso. Deus precisa de um. E eu quero que... foi feita uma estatística há pouco tempo dizendo que uma igreja saudável é uma igreja que tinha homens totalmente comprometidos e envolvidos com a obra de Deus, com o reino de Deus. E descobriram que quando os homens são bem envolvidos na obra de Deus, envolvidos na igreja local, a incidência, por exemplo, de jovens nas drogas, ela cai, de desestruturas familiares, é um negócio bem menor quando os homens decidem se envolver com o reino de Deus, quando o homem decide ter um compromisso com Deus. Tudo aquilo que está em volta é melhorado. Então, por isso que há algum tempo Deus tem ardido no meu coração sobre investir na vida de vocês, investir na vida dos homens, falar para homens, pregar para homens, inspirar vocês a seguirem firmes, a manterem firme a sua fé, porque Deus pode fazer grandes coisas através da vida de vocês. Eu quero que você entenda o seguinte: às vezes quando a gente fala sobre Deus usar alguém, às vezes a primeira coisa que vem na mente é subir num púlpito e pegar o microfone para pregar. Ser usado por Deus, gente, vai muito além disso. Pegar o microfone e pregar tem a ver com o chamado da pessoa. Mas Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida no lugar onde Ele inseriu você. Todos nós aqui temos influência em determinado tipo de local. No escritório que trabalhamos, na empresa que trabalhamos, nas pessoas que cercam a nossa volta, nas pessoas que lideramos. Então todo mundo aqui exerce algum tipo de influência. Então cumprir o chamado de Deus é você refletir a glória dele no lugar onde você está inserido. Então, se você, de repente, algumas pessoas olham e falam: mas eu sou, cara, no meu trabalho é uma luta porque eu sou o único crente ali. Eu quero que você saiba que Deus já tem o que ele precisa. Glória a Deus. Pô, no meu trabalho só tem 71, só tem picareta, só tem nego mulherengo, só tem cara que só quer me levar na parada errada. No meu trabalho é pressão o tempo todo para fazer coisa errada. Mas se tem você ali, Deus já tem o que ele precisa. Então, vamos parar de usar as nossas desculpas para dizer: puxa vida, tadinho de mim, que luta que eu estou passando, que prova. Há um Deus que está sobre a tua vida, que te garante a vitória. Amém. E olha o que diz aqui no capítulo 23 de livro de Josué. Josué está se despedindo, ele está já com o check-in pronto. Check-in pronto para a partir dessa. Ele já estava na sua idade avançada, bem velhinho, ele já estava chegando no fim dos seus dias, o check-in estava pronto, a mala estava pronta. Ele fala: meu dia de ir está chegando. E ele começa a dar alguns conselhos para o seu povo, para aqueles
líderes e para as pessoas que estavam com ele em volta. E ele vai, você pode ler isso depois no seu caso, no capítulo todo, você vai ver que é um texto de despedida. Mas eu quero ler com você do verso 8 ao verso 11. Ele vai dizer o seguinte, olha só: mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Versículo 9: o Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Olha o versículo 10. Como começa o verso 10? O quê? Terceira vez. Um só. Na minha versão a NVI vai dizer: um só de vocês faz fugir 1000. Aleluia. Um só de vocês faz fugir 1000. Amém. Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês como prometeu. Amém. No verso 11 vai dizer: por isso, você lembra que ontem à noite o pastor que estava aqui, o pastor Michael, falou sobre o portanto. De manhã eu falei sobre o porém. Quem lembra aqui de ontem de manhã? Como que as palavras vão se encaixando. Pela manhã eu falei que nós não podemos ignorar os portantos da Bíblia, os poréns e os sis. Aqui no verso 11 ele vai dizer: por isso o quê? Porque Deus é um Deus que luta por você, porque você em Deus é a maioria, você com Deus é a maioria. Amém. Se você está fechado com Deus, pode vir 1000, pode vir 10.000, amém, pode se levantar o que for. Se você está em Deus, você é a maioria. Amém. Então ele diz: por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Queridos, seguir a Deus é uma decisão pessoal. Eu posso inspirar você a seguir a Deus, mas eu não posso seguir a Deus por você. Eu não posso obrigar você a fazer isso. Não, a gente inspira, mas a decisão, ela é pessoal. O decidir, por exemplo, não ceder, essa decisão é pessoal. Pessoas nos inspiram, mas as escolhas somos nós que fazemos. Então essa questão de andar com Deus, isso é uma questão pessoal. Cada homem, ele tem que decidir viver no seu como indivíduo, de maneira plena para Deus, e decidir fazer isso, decidir por si mesmo cumprir o seu chamado. O nosso maior chamado, sabe qual é? Ser homem. Já começa a dizer: qual é o meu chamado? Primeira coisa, não é ser macho. Macho é o seu gênero. Homem é além. Como foi dito na reunião do mês passado que eu disse, o homem vai sendo construído, o homem vai sendo formado, você vai aprendendo a ser homem. Homem não é aquele que é briguento, que quer provar que ele manda, que ele é o cara. Homem não é aquele que sai pegando tudo que a mulher que vê na frente. Não, homem não é isso não. Homem é aquele que zela pela sua família. Homem é aquele que ama a Deus. Homem é aquele, lembra quando Deus chega para Adão e Deus fala com Adão? Deus deu a Adão domínio para governar sobre as coisas. Deus deu a Adão a palavra dele. Deus deu a Adão a presença dele. Depois Deus fala: esse homem não pode ficar sozinho, porque merece uma companheira. Aquele homem que ama a Deus, que tem a palavra, que anda com ele, esse cara não pode ficar sozinho. Para ele eu vou fazer uma ajudadora. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém. Isso é interessante porque algumas pessoas, alguns homens estão pedindo uma mulher, uma esposa, querem casar, mas a primeira coisa que você precisa aprender é ser homem, para depois ganhar aquilo que você quer. Amar a Deus, administrar bem a sua vida, ter a palavra, e aí Deus fala: esse cara não pode ficar sozinho. Mas isso é uma decisão. O andar com Deus é uma decisão, e o nosso principal chamado é ser homem. Sabe, a gente tem que parar de dizer assim. Normalmente as igrejas falam assim: os homens precisam se envolver mais. Não é verdade? A gente já ouviu isso? Não, os homens têm que fazer mais alguma coisa. E a gente fala isso: os homens dessa igreja têm que fazer mais alguma coisa. A gente tem que começar a parar de dizer assim o que os homens têm que fazer. A gente tem que falar: eu preciso fazer alguma coisa. É verdade. Diga comigo: eu preciso me envolver mais.
Não é só ouvir, você tem que se envolver, os homens têm que se envolver, eles têm que fazer. Não, nós precisamos nos envolver, eu preciso me envolver, precisa começar comigo. Se eu quero que algo mude, eu preciso mudar primeiro. Sabe, aí as pessoas às vezes, os homens se questionam, mas como que eu posso fazer isso? A primeira coisa que você pode fazer é decidir andar com Deus e ouvir a Deus, é decidir ser guiado pela palavra dele, é decidir ter uma vida dedicada a ele, é decidir ser forte. Essa é uma coisa que você tem, começa por aí. Eu vou decidir viver uma vida aliançada com Deus, porque quando você começa a trabalhar em parceria com Deus, grandes coisas irão se romper na sua vida. Sabe, quando você decidir firmar essa parceria, meus queridos, você não sabe o que pode acontecer quando nós temos Deus trabalhando a nosso favor. Gente, ter Deus trabalhando a nosso favor é algo maravilhoso. Ter Deus trabalhando a nosso favor, nós experimentamos coisas tremendas, experimentamos desafios também, todos nós. Não existe esse negócio de que uma vez que eu decidi seguir a Cristo, eu nunca mais vou ter problema. Não existe esse tipo de evangelho. O fato de eu seguir a Cristo não me isenta a passar por problema, a passar por perseguição no trabalho, a passar por afronta, a passar por tentação. Não tem não. Essas coisas vão continuar acontecendo na nossa vida. Enquanto a gente estiver nessa carne, nesse corpo, nesse mundo, a gente está sujeito a isso, a gente vai estar exposto a isso. Porém, eu tenho Deus trabalhando a meu favor. Deus está me construindo, Deus está me fortalecendo. Através de cada desafio que eu enfrento, eu vou sendo fortalecido. E querido, não é o momento que vai me definir, mas o que interessa é quem eu serei quando essa luta passar. Você vai ter testemunho para contar. Amém. Você vai ter testemunho para contar. Eu prevaleci, eu perseverei e consegui vencer. Eu cheguei até o fim, eu passei por muita luta. Eu fui afrontado, eu fui perseguido, eu passei. Mas eu cheguei. Mas eu conquistei, eu consegui chegar até aqui. E a Bíblia fala de alguns caras que fizeram a diferença, mesmo estando sozinhos. Mas muitos homens de Deus se destacaram, fazendo coisas que primeiro pareciam que eram impossíveis. Outra coisa, fazendo coisas que pareciam loucuras. E para seguir a Deus, às vezes a gente tem que ter um ato de loucura. Para fazer as coisas para Deus. A fé é isso. A fé, ela, em seu primeiro momento, ela parece loucura. Porque às vezes a fé faz você pular no escuro. A fé faz você, de repente abre uma janela na tua frente, você não consegue enxergar nada, tudo escuro, você ouve a voz, pula. E aí a gente é maluco e pula. Só que tem um amparo, tem alguém que vai nos sustentando. E ao seguir a Deus, às vezes fazer algumas coisas na nossa própria vida, na nossa própria casa, às vezes uma direção, todo mundo está dizendo para ir para a direita, e de repente você fala, cara, eu estou sentindo de ir para a esquerda, o Espírito Santo falando contigo. Você precisa entender que nem sempre a maioria está com a razão. Aliás, na Bíblia nunca havia a maioria estar com a razão. Sempre eram poucos os ousados. E a maioria, existe uma diferença entre multidão e discípulo. Havia uma multidão que seguia Jesus, porque elas queriam ver o show. Tem gente que está seguindo a pessoa certa, mas ela está seguindo por causa do espetáculo que aquilo pode ser promovido, que aquilo pode acontecer. Eu estou seguindo porque eu gosto da música, eu estou seguindo porque acontecem milagres, eu estou seguindo tal, mas quando alguma coisa sai do roteiro, ele também é o primeiro a criticar. Porque a multidão que aplaudiu os milagres de Jesus, depois foram gritar, crucifica ele. A mesma multidão que seguia Jesus, que viu ele ressuscitar mortos, que viu ele chamar Lázaro, Lázaro sai para fora, que viu ele curar surdos, que viu ele curar da vista aos cegos, essa mesma multidão, ela queria um show. Já viu o show dele, agora quero ver o show da cruz. Então crucifica ele, a gente precisa de um evento. A gente quer um espetáculo. Então a multidão, ela quer isso, ela está vendo, ela está seguindo para ver o que está acontecendo. Mas o discípulo não, o discípulo quer ser como o mestre é. Glória a Deus.
primeiro precisa decidir quem você é. Você é multidão ou você é discípulo? Quem você quer ser? Eu quero estar no meio da multidão porque eu quero ver qual é. Aonde for, tocou a música, estou lá eu. Vamos embora, estamos juntos. É para tirar o pé do chão, eu tiro. O discípulo não. O discípulo quer ser como o seu mestre é. De uma multidão tinham 12 com Jesus. Dos 12 tinham 3 que andavam mais perto dele. Dos 3 tinham um, que era João, que era o que andava mais perto. Então, queridos, a gente precisa entender que fazer a vontade de Deus e cumprir um chamado, às vezes é meio que se sentir solitário no meio de um mundo tão maluco. Às vezes parece que a gente está remando sozinho contra uma maré que jamais será possível de vencer isso. E eu quero que você entenda o seguinte: lutar, remar sozinho vai ser possível, mas se eu estou com Deus, eu supero qualquer tempestade, qualquer dificuldade. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, após a morte de Moisés, ele se vê diante de um desafio, porque até então ele era o auxiliar de Moisés. Moisés fazia tudo, Moisés dava as ordens, Moisés ouvia Deus, tudo. Moisés entrava para a tenda do encontro e Josué ficava só do lado de fora. Josué segurava a maleta de Moisés, Josué preparava a comida para Moisés, Josué estava ali, ele era apenas um auxiliar, mas de repente o tempo de Moisés havia acabado e Deus recolhe Moisés, e aí Deus, de repente Josué se vê sem o que fazer, sem saber o que fazer, e ele ouve de Deus: Josué, a palavra é o seguinte, Moisés morreu, agora é tua hora. Assim começa o chamado de Josué. Moisés morreu, Josué, agora é tua vez. E no capítulo 3 do mesmo livro de Josué, no verso 13, você vai ver que ele está diante de um desafio. Diz assim: quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Eles estavam no caminho da terra prometida, mas agora havia um rio no meio. Veja bem, Moisés já tinha atravessado com o povo através do mar vermelho. Lembra da história? Porque clamas a mim, Moisés, toca a sua vara, estenda no mar, e o mar vai se abrir. Moisés estendeu a vara e o mar abriu. Agora, quando chega aqui, Josué está diante de um desafio semelhante, porém não tinha vento soprando, porém não tinha nenhum sinal de que Deus estava se manifestando de alguma maneira. E às vezes a gente caminha com Deus, caminha na fé, e parece que nada está acontecendo ao nosso redor. Senhor, lá com Moisés, o vento soprou, ele tocou, primeiro ele botou o cajado, eu via que havia todo um cenário armado para o milagre acontecer, mas aqui eu estou com esses homens aqui, eu estou com o povo e essa responsabilidade tremenda, e eu preciso passar por esse rio, mas eu não estou vendo o vento soprar, eu não estou vendo as águas se movimentarem, eu só vejo um desafio na minha frente e eu me sinto sozinho. É o seguinte: primeiro eles têm que tocar o pé na água. Deus vai ter falado, eles vão entrar na água com a arca. Só depois que eles entraram na água é que o rio se abriu. Às vezes tem gente esperando um sinal, esperando um vento, esperando algo acontecer, mas ali, veja bem, ali era um outro tempo, agora era a hora de Josué. Você imagina o papel ou o sentimento da primeira pessoa a tocar no rio, a entrar no rio? Tem sempre o primeiro que entra, tem sempre o primeiro que puxa a parada, tem sempre o primeiro que vai na frente. Alguém tem que botar o pé primeiro. Imagina estar na pele desse cara. Será que alguma coisa vai acontecer? Eu vou entrar no meio desse rio e vai chegar uma hora que eu não sei lá, será que isso realmente vai acontecer? Será que esse rio vai abrir? Uma coisa é você ver o vento, é ver a água começar a se partir, a se abrir, é você começar a ter algum reflexo da resposta chegar, mas e quando você não sente nada acontecer, não havia nenhum sinal antecipado de que Deus estava se movendo, até alguém ter a coragem de botar o pé na água. Existem coisas na nossa vida que a gente vai precisar dar o primeiro passo, e por causa do primeiro passo que você der,
você vai inspirar outras pessoas a virem atrás de você. Por causa do primeiro passo, através de uma mudança de atitude tua, através de um passo de fé teu, Deus vai se movimentar. A questão é que nós estamos esperando em Deus e Deus esperando em nós. Está um jogo de empurra nessa parada. Faz Deus fala, aqui já está feito, mas faz alguma coisa. A gente tem uma parceria. Você está pedindo para Deus responder, Deus fala, a resposta está pronta, mas você não está se movimentando para nada. Toca no mar, entra, bota o pé no rio, começa a fazer, está com o projeto engavetado, desengaveta, começa, vai sonhando, traz para fora, a resposta está pronta, mas você não sai do lugar. A resposta está pronta, mas você não muda a sua postura. A resposta está pronta, mas você não está fazendo nada. Você está esperando que as coisas aconteçam de maneira sem movimentar um dedo. Não, o que você precisa já está pronto, mas você precisa se movimentar, dar o primeiro passo. Você não botou sozinho nessa parada. Seja o primeiro. Seja o primeiro. E quanto a Jonas? Lembra de Jonas? Jonas, um profeta, tinha um chamado de Deus, um chamado para profetizar, um chamado para pregar, e Deus chama ele, e ele não só se recusou a cumprir o chamado de Deus, ou ir para o lugar que Deus havia enviado, como ele decidiu fugir. Tem muito fujão por aí. Tem muita gente investindo dinheiro para fugir, investindo talento para fugir, investindo tempo para fugir do chamado que Deus fez para ele. Jonas recebe o chamado, eu quero que você vá pregar em Nínive. Para Nínive eu não vou. Não vou. Jonas tinha suas razões. Mas deixa eu falar uma coisa, Deus não está interessado nas suas razões. Jonas tinha alguns traumas que ele tinha vivido pelos ninivitas, mas Deus também não está interessado nos seus traumas. Jesus também sofreu, Jesus foi traído, Jesus foi esculachado, Jesus foi rasgado, cuspiram na cara dele, tudo que você imaginar que fizeram com Jesus. Ele tinha um monte de razão para não ir para a cruz. Ele podia muito bem chegar para assim, que esse povo se dane, vou tirar meu time de campo. Os ninivitas eram cruéis com os judeus. Os ninivitas foram cruéis com o povo de Jonas. Então Jonas queria o seguinte: Senhor, qualquer um pode ser salvo, mas eu não quero encontrar esses ninivitas no céu, que eles se explodam. Aí ele compra uma passagem para Tarsis, para a Espanha, vai para a direção oposta. Ele investe o tempo dele. E aí diz a palavra que Jonas foi descendo. Ele desce para o navio, desce para o porão. Um homem em fuga de Deus, ele só desce. E outra coisa, um homem em fuga de Deus leva problema por onde ele passa. Está lá, aí Jonas vai e se esconde lá no porão do navio. Lá embaixo, o navio zarpa. No meio da viagem, uma tempestade. Por quê? Havia um Jonas no barco, havia um fujão no barco. E por que tinha um fujão no barco? E a tempestade está chegando no navio, eles começam, vamos ter que aliviar esse navio que está pesado demais, a gente tem que deixar ele um pouco mais flexível, para que ele possa de repente ganhar um pouco mais de velocidade. Vamos lá, joga um pouco, aí diz a Bíblia que eles foram jogando os mantimentos fora. Joga o feijão fora, joga o arroz fora, joga a farinha fora. Por quê? Jonas está no barco, e um Jonas em fuga de Deus, ele leva problema por onde ele passa. Ainda diz mais, que os outros homens do barco começaram a orar cada um para o seu Deus, e o profeta não ora, está calado, escondido no fundo do barco. Porque tinha suas razões. Até que já pegaram, tem um maluco deitado lá sozinho naquele porão lá. Esse bagulho, esse cara ele tem uma parada com essa tempestade aí, isso tudo que está acontecendo, ele deve ter culpa nessa parada. Chama ele lá, vamos lá, ó, compadre, bota disso, rola o rolo aí, vai parar. Não, eu sou um hebreu, eu só já quis se esconder atrás do seu título, da sua teologia, daquilo que ele sabia. Não, eu sou um cara, não, até que ele chega para assim, a palavra é o seguinte, a culpa é minha.
coisa começa a mudar na nossa vida quando a gente começar a reconhecer que a culpa é nossa. A gente às vezes está querendo arrumar culpado ou se esconder atrás de um monte de coisa. Mas quando Jonas chegou e disse: a culpa é minha, resolveu uma chama parada. Joga esse cabo no mar. Mas tudo a ver em plano de Deus, porque quando você decide fugir de Deus, primeiro, ninguém consegue fugir de Deus por muito tempo. Uma hora Deus pega na curva ou no meio do mar. Jonas achando que estava fugindo de Deus, sozinho. Lançaram ele no mar, já havia um peixe esperando. Uau! E no peixe, esse peixe que engoliu Jonas, e a gente não pode afirmar que é uma baleia, ele está com uma baleia. Provavelmente seja uma baleia, para tamanho, mas poderia ser um tanto peixe. Naquela época, que talvez a gente nem conheça hoje. Mas ok, engoliram. E depois alguns estudos foram feitos e descobriram que ele ficou 3 dias no dentro daquele peixe. O ácido do peixe, ele não foi digerido. Ele, na verdade, Jonas causou um grande mal-estar para aquele peixe. Primeiro que haviam algas dentro do peixe que engoliu Jonas, de maneira que evitaram que o peixe fizesse a digestão. E causou uma grande náusea em Jonas, de maneira que o peixe, a baleia, começou a ter um enjoo e uma vontade de vomitar tremenda. E de repente ela vomita Jonas. E vomita onde? Em Nínive. Vomita ele na praia de Nínive. A praia de Nínive tem um chamado para você. E não adianta você fugir, que eu vou te pegar na curva. E aí Jonas chega e começa a pregar em Nínive. E toda uma cidade é salva. Glória a Deus. Aleluia. Sei que troço doido isso. Toda uma cidade foi salva. Quando um homem decide obedecer a Deus, o propósito se estabelece. O propósito se cumpre. Mas o interessante de Jonas, eu vou até um pouquinho mais além de Jonas, eu tinha outra coisa para falar, mas eu estou sentindo de seguir por essa linha aqui. Então vamos embora. A questão é que Jonas tinha os seus direitos e ele ainda briga com Deus. Está vendo? Eu não queria pregar porque eu sei que o Senhor podia salvar esse povo. Já viu alguém ter raiva porque alguém foi salvo? Já viu alguém ter raiva porque uma cidade estava sendo salva? É que havia uma ferida muito grande em Jonas, havia uma razão muito grande. Aqueles caras tinham sido cruéis demais com os homens, com as famílias, com as crianças. Então Deus fala: olha só, porque a palavra que Jonas pregou não foi uma palavra dura. Se vocês não se arrependerem, Deus vai enviar fogo do céu, vai devorar vocês vão virar churrasquinho, vai consumir tudo. Se arrependa, 3 dias ele pregou, se arrependa, porque está vindo fogo do céu. E aí, ele estava torcendo que o povo não se arrependesse para que o fogo viesse e lamber geral. Só que o fogo desceu, mas era um fogo que Jonas desconhecia. Porque onde há fogo verdadeiro, a salvação acontece. Amém. O fogo veio, acendeu a cidade, mas não acendeu o pregador. O fogo veio sobre a cidade, mas aquele que pregou não recebeu o fogo. E aí Deus vai começar a tratar com Jonas, porque o mesmo Deus que salva Nínive também salva Jonas. Amém. Dá um glória a Deus aí que essa o mesmo Deus. E Deus estava tratando com ele, mas um homem promoveu a salvação de uma cidade. Eu lembro também de Jesus, como Jesus atravessa para o barco, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, a gente teve lá algo maravilhoso, atravessa, ele chega num lugar e tinha um cara endemoniado, ninguém conseguia controlar o cara, e de repente Jesus chega só para ter um encontro com aquele cara, ordena que a legião que estava naquele homem entrasse nos porcos que estavam ali, e os porcos foram precipitados no mar. Aí a cidade fica com raiva de Jesus, porque Jesus mexeu com os porcos deles. E eu me lembro da música do Arcanjo, que é sobre o povo de Gadara preferem os porcos do que as pessoas. O cara podia continuar endemoniado, o cara podia continuar batendo a cabeça na parede, sangrar, toda a vida toda errada, desde que os porcos fossem preservados. Jesus vai, cuida daquele cara, liberta aquele cara. Aí o cara fala: deixa eu ir contigo. Jesus chega e fala: não, vai e prega.
vem atrás de mim não. Jesus atravessa um mar, uma viagem longa, para libertar um cara. Porque se Jesus tem um, ele tem tudo que ele precisa. Aleluia! Diz a palavra que por causa daquele homem, daquele endemoniado, que era endemoniado, 5 minutos depois se torna um pregador. Ele não foi para o seminário, ele não foi fazer uma escola, simplesmente ele fala o que aconteceu na sua vida. Diz a Bíblia que toda a Decápolis, sabe o que é Decápolis? Um conjunto de 10 cidades creram em Jesus. Então, ele não precisa de muitos, ele precisa de um. Glória a Deus. Marcos capítulo 6, a partir do verso 35, vai dizer de Jesus diante de uma multidão, e a multidão estava com fome, e Jesus fala, a multidão está com fome, dá-lhes voz de comer, e os discípulos falam, não Senhor, a gente tem que mandar essa multidão embora, porque a gente não tem como dar dinheiro, como é que vai alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, a gente não tem condições, é muita gente, não, despede esse povo, está ficando tarde, manda esse povo embora. Não, que mandar embora, porque não está vocês de comer, não temos nada. Vê aí quem tem alguma coisa. Tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas Senhor, você está de palhaçada com a gente. Fica 5 pães e 2 peixinhos para alimentar milhares de pessoas. Ei, não entra no meu terreno, porque eu não entro no seu. Está tudo certo? Eu estou te perguntando a parada. Quantos tem aí? Às vezes a gente quer ensinar a Deus a fazer as coisas. Ou então a gente chega para Deus com a nossa lógica e com a nossa razão. Senhor, não é suficiente. Deus não está preocupado se é ou não. Não entra, isso aí já é com Deus. O nosso papel é trazer o que nós temos, mesmo que seja 5 pães e 2 peixinhos. O dele é multiplicar. Traz o que vocês têm. Tem gente que está enterrando o sonho porque está falando, eu não tenho o suficiente, mas você tem Deus. Tem gente que está enterrando uma carreira porque ele está olhando só porque ele tem. O que eu tenho é insuficiente. Eu não vou nem tentar, porque eu vou passar vergonha. E quando você ficar com essa mentalidade tacanha, com essa cabeça aí miúda, nada vai acontecer. Você precisa mostrar para Deus, mesmo que seja insuficiente. Traz os 5 pães aqui. Ele deu graça, partiu o pão, e porque um menininho tinha 5 pães e 2 peixinhos, toda uma multidão foi alimentada. Deus não precisa de muitos, meu Deus. Tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que decidiram obedecer a Deus. Você pode, através da sua fé, mudar a sua vida e mudar o destino de outras pessoas. Glória a Deus. Quando você começar a não desprezar o que Deus te deu, Deus vai te colocar em situações, em primeiro momento, que vão parecer engraçadas, ou tipo, isso está de palhaçada comigo. Pô, você quer me zoar? Você não botou diante dessa parada, eu acho que está mal furada, eu vou passar vergonha. Mas Deus não trabalha na nossa lógica. Deus não está limitado na nossa. A nossa mente é muito limitada. Sabe, a Bíblia diz que nós somos ovelhas dele. Jesus é o nosso pastor, não é o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará. E uma coisa sobre ovelhas interessante que a gente tem que aprender é que ovelhas, elas gostam de ficar juntas, elas andam juntas. E elas não gostam de ficar solitárias, elas gostam de andar juntas. Porém, se o pastor quer que um rebanho se mova para algum lugar, basta ele pegar uma ovelha e botar ela numa direção. Porque quando as outras começam a olhar que aquela ovelha está indo numa direção, todas vão atrás. Não, meu Deus, a gente não está entendendo. Aleluia. Talvez Deus está mudando você de direção. E você está falando, mas parece que eu estou sozinho, mas você está sendo pioneiro. Parece que só eu estou me movendo nessa direção. Parece que só eu nesse lugar estou fazendo isso. Parece que só eu nesse lugar. Não. De repente Deus te destaca para abrir um caminho. Aleluia! Porque vão olhar e vai dizer assim, cara, que ele está fazendo isso sozinho. Eu vou atrás.
Vambora. E há um povo que será atraído porque você decidiu ir. Amém. Há um povo que será atraído porque você decidiu obedecer a voz do seu pastor, e aí eu estou falando do pastor como do nosso pastor. Meu Deus, quando as ovelhas se movem, sempre teve uma primeira que conduziu o caminho. Amém. Deus pode fazer isso na sua família, através de você. Deus pode. Glória a Deus. Aleluia. Nós decidimos seguir a Deus e nos envolver. A gente vai abrir o caminho para outros virem atrás. Amém. Deus quer fazer algo inédito na sua vida. Muitos fizeram alguma coisa, e eu quero primeiro que você pare de ficar comparando a sua vida com a do outro. Muitos fizeram antes de você. Se Josué fosse ficar falando, mas Moisés não foi assim, Moisés não sei o quê, Moisés disse: primeiro, o tempo de Moisés passou. Josué, eu sou o Deus que estive com Moisés, agi de uma maneira com Moisés, fiz coisas que foram para o tempo de Moisés, mas eu sou também o teu Deus, o Deus de Josué, e eu vou fazer coisas novas através de você. No capítulo 1 de Josué, ele vai falar para Josué, Deus falando para ele: Josué, simplesmente não tenha medo, porque eu estarei contigo. Não tenha medo, não tenha medo. Agora tem um último personagem que eu quero citar nessa noite, e a gente vai orar e vai terminar, que é Jonatas. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Aqui o exército de Israel, eles estão passando por uma desvantagem militar. Eles estavam sendo perseguidos pelos filisteus. Havia uma batalha para eles enfrentarem. Porém, as suas espadas estavam cegas, suas armas estavam suas enxadas, seus machados, suas foices, além das suas armas, as suas ferramentas também de trabalho para poder arar a terra. O arado estava cego, a lâmina estava cega. E nesse contexto aqui, só quem tinha as máquinas para amolar as espadas, os arados, as enxadas, as foices, eram os filisteus. Só que eles estavam em guerra contra os filisteus. Como é que eles iam até os filisteus para poder amolar as coisas, para poder preparar as máquinas? E havia guerra entre eles. E vai dizer no verso 13, no finalzinho do verso 13, que no verso 22 vai dizer: por isso no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas suas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Eles tinham gente, mas não tinham armas. O exército de Israel também era um exército grande, mas não tinham espadas. De que vale um exército sem espada? De que vale um exército ir para a luta, ir para a batalha sem arma? Não tem como. É perder tempo. E
Só que diz que Jonatas, no verso 6 do capítulo 14, Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Olha que coisa linda esse verso 6, gente. O final: pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Aleluia! Meu Deus do céu, é para glorificar homens. Diz, nada, quando Deus quer salvar, Ele salva com muitos, Ele salva com milhares, Ele salva com centenas, Ele salva com dezenas, ou Ele salva com um. Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus! Quando Deus quer fazer, Ele faz, independente da quantidade de gente. Jonas entendeu isso, que Deus é maior do que qualquer coisa que poderia vir contra ele. Assim você precisa entender que Deus é maior do que qualquer coisa que possa vir contra você. Nós não precisamos de exércitos. Se o Senhor estiver do nosso lado, é tudo que nós precisamos. Nós estamos aqui reunidos na comunhão, mas amanhã você volta, amanhã é feriado, ok? Mas na quarta-feira, ou talvez hoje ainda, ou você, quando acabar aqui a reunião, vamos ter um tempo de comunhão, mas vem a realidade do que é encarar a sua vida na quarta-feira. E aqui você se sente fortalecido, aqui a gente encontra amparo, aqui a gente encontra, mas na realidade do dia a dia você tem que voltar para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua realidade. Às vezes você se sente sozinho, e aí, querido, pega essa verdade para você: há um Deus que está comigo. Há um Deus que está comigo, e se Ele vai me salvar, Ele luta pela minha causa. Se Deus está comigo, Ele é tudo o que eu preciso. Jonas tinha crido em Deus, ele teve coragem de se levantar, quando mais ninguém teve disposição para se levantar. Ninguém teve a disposição, nem o pai dele, que era o rei. Saul ficou sentado. Aliás, essa era a característica de Saul: ficar sentado reclamando da vida, botando a culpa em todo mundo, dando desculpa para tudo e para todos, dando desculpa para os seus fracassos, dando desculpa pelos seus deslizes. Jonas não, Jonas decidiu se levantar. Eles foram até o acampamento dos inimigos. Estavam cerca de 20 inimigos. Ele não olhou para a probabilidade de ser esmagado, não. Ele olhou apenas para Deus que ele servia. Ele pegou a sua fé e colocou em ação, e colocar em prática. Eu tenho aprendido algo: morrer sentado na indiferença é morrer covardemente. Como assim, pastor? Ficar vivendo uma vida do tanto faz como tanto fez, isso é covardia. Quero ver você se levantar para defender o que é seu. Defender a sua casa, defender o seu casamento, defender a sua família. Lutar com você mesmo. Primeiro alvo dessa luta, primeiro objetivo tem que ser você. Eu vou lutar por mim. Porque se você luta com você, você é inspirado a lutar pelos seus. Ele se levanta, ele vai até o acampamento dos filisteus. E naquele dia, olha o que aconteceu. No verso 20, na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. O que aconteceu? Jonatas chega com o seu escudeiro. Ele era a única espada que tinha, e havia um problema a ser enfrentado. Jonatas consegue derrubar 20 homens sozinho. 20 homens sozinho. E aí, querido, começou a haver um barulho. E aí eles escutaram esse barulho.
Saul escutou esse barulho. E aí eles foram atrás, e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha, e encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas espadas. Alguns hebreus que estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. Eles não sabiam o que fazer, até que um homem chegou e falou: quer saber de uma coisa? Aí, parceiro, vão lá comigo. O escudeiro dele: cara, ficar aqui não vai adiantar nada. A minha espada é a única que restou. O meu pai está lá, mas ele não vai se levantar. Eu não vou ficar aqui vivendo nessa agonia. Vamos embora. Quando você decide se levantar, Deus se levanta com você. Quando você decide se levantar, Deus se levanta com você. Amém. Todos os homens que tinham fugido e se escondido voltaram para se juntar à batalha. Todo mundo que estava com medo. Tem gente, você pode ser usado de inspiração para outras pessoas. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque você ainda não deu o primeiro passo. Existem situações para se romper na sua vida quando você decidir se levantar e ir. Havia homens que estavam homens escondidos nas cavernas, nas montanhas, que quando Jonas se levantou, ele começou a inspirar aqueles que estavam com medo. Cara, Jonas partiu sozinho. Vamos embora! E Deus concedeu vitória, porque um homem escolheu fazer o que Deus tinha colocado no coração dele. Porque um homem decidiu enfrentar o desafio que estava diante dele. Veja bem, ainda assim eu tenho para mim que se ninguém fosse, Deus ainda assim daria vitória a Jonas. Por causa da declaração dele aqui. Nada pode impedir quando Deus deseja salvar, seja com muitos ou seja com poucos. Libere esse lugar. A questão é que quando um homem decide se levantar, daqui a pouco são dois, daqui a pouco são três, daqui a pouco são quatro, daqui a pouco são 5, daqui a pouco são 10, daqui a pouco são 15, daqui a pouco são 20, daqui a pouco 50, 100, daqui a pouco é um exército enorme, mas começou com um. Ei, eu gosto disso. Jesus desceu sozinho. Glória a Deus. Olha o tamanho do exército dele hoje. Glória a Deus. Ele desceu sozinho. Ele veio sozinho. E ele abriu o caminho. E ele foi para a cruz. E ele ressuscitou. Mas através da cruz, ele me via. Ele via você. Ele via multidões que seriam geradas através dele. Mas estamos aqui hoje porque um homem viu uma luta terrível. Porque um homem viu uma corrupção na terra. Porque um homem viu que aquilo que ele tinha criado havia se perdido. Então ele decidiu: eu vou descer sozinho. Não sei qual o desafio que está diante de você, mas Deus está te enchendo de coragem hoje. Deus está te enchendo de ânimo hoje. Algumas coisas estão sendo reacendidas em você. Vontade novamente. Tem gente que, algumas pessoas se estacionaram no lugar da indiferença. Nada mais o motiva. Jonatas decidiu romper com esse lugar.
Eu aprendi isso com a minha mulher, Fernanda, quando ela disse: homens são esses. Homem não gosta de pedir informação. Para perguntar: não, peraí, contigo, acho que você me perguntou. Homem fica receoso de ligar para pedir alguma coisa para alguém. Não é verdade? Homem fica receoso de sair, às vezes, para bater. E minha mulher, ela fala: cara, o não você já tem. Nós vamos ser homens de iniciativa. Amém. Amém. De iniciativa. A gente vai romper, queridos. Nossas famílias serão saradas. Nossos filhos verão em nós referência. E através de nós, outras pessoas ficarão inspiradas através da tua vida. Imagina que você não sabe, através de você, Deus vê uma multidão. Deus nos viu através de Jesus. E através de nós, Ele vê uma multidão. Você pode ser o único, mas há uma multidão por trás. Hoje é noite de posicionamento. Assim como o Jonathan disse para a pessoa do seu lado, o cara que está do seu lado: vamos comigo. Você consegue falar para o seu lado? Porque um a outro ajudou e disse: esforça-te. A pessoa do seu lado: cara, vamos embora. Vem se levanta. Bora. Cada um tem sua batalha para enfrentar. Cada um tem o seu filisteu para fazer cair. Cada um tem o seu gigante esperando. Ei, mas maior é aquele que se levanta com você. Você se levanta na força do Senhor, no braço do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra, que a morte não pode deter. É nele. Contra a teu favor. Você tem um texto da Bíblia diz: olha só, você só tem a força do homem, mas sobre mim está o braço forte do Senhor. O Deus que nunca perdeu uma batalha. É esse Deus que está à nossa disposição, que está ao teu serviço. Que a gente possa se posicionar como Jonas, que a gente possa se levantar nessa noite e dizer: eu vou decidir. Não adie mais o que você tem que resolver. Não adie mais o perdão que você tem que pedir. Nunca é tarde demais para a gente recomeçar. Às vezes o gigante na tua frente é um perdão para ser liberado. Às vezes o gigante na tua frente é você ainda procurar o teu pai que está vivo e se acertar com ele. Às vezes o gigante na tua frente, às vezes você pode ser muito bem sucedido na sua área profissional, mas a sua vida emocional, os seus relacionamentos estão destruídos. E você está tentando fingir que isso não existe. Você está tentando fingir que essas coisas não acontecem. Você está tentando fingir. Você pode se mudar de estado, você pode mudar de país, você pode mudar de empresa, você pode mudar de tudo, mas se você não mudar dentro de você, as coisas vão perseguir você. Porque o problema não é o local, o problema não é o emprego, o problema maior é ser tratado dentro de você. Às vezes o seu maior inimigo, às vezes o exército filisteu que você tem que encarar é o seu orgulho. Mas vai ser daqui diferente hoje. Vai ser daqui inspirado nessa noite. Eu creio nisso. Feche os seus olhos no seu lugar e comece a falar com Deus agora. Qual é a força que você precisa? O que você tem que encarar? O que você tem que resolver? O que? Eu não conheço você, eu não sei das suas peculiaridades, eu não sei dos seus desafios internos, eu não sei da sua vida profissional, eu não sei da sua vida relacional, eu não sei da sua vida familiar, eu não sei, de repente você vive uma história de fracassos e essas coisas parecem que estão se repetindo na sua vida, mas Deus pode te fazer ser forte para você vencer aquilo que
teu coração para Ele agora. Fala: Senhor, me dê a força que eu preciso. Senhor, me dê coragem para eu pedir perdão àquela pessoa que eu sei que eu preciso pedir perdão. Me dê coragem para eu reparar aquele dano que eu causei a alguém ou algo. Eu preciso, Senhor, eu quero consertar aquilo, mas eu não acho o jeito, eu não acho o caminho certo. Deus prepara o caminho para mim. O pastor prepara o caminho para a ovelha. Deus está preparando um caminho para você hoje. O nosso pastor está preparando um caminho para você hoje. A resposta que você precisa dar, o negócio que você precisa deixar, a chave daquela situação que você precisa, sabe, que está tão perto, mas ao mesmo tempo parece que está tão longe. Deus vai te dar o caminho, Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar a palavra certa, Deus vai te dar a paciência que você precisa, Deus vai dar a resposta certa para você. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo por essa noite. Eu te louvo porque o Senhor está nos inspirando. Eu te louvo pela palavra ministrada. O Senhor não precisa de muitos, o Senhor precisa de um. E nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós vamos sair daqui de maneira diferente hoje, inspirados e motivados pela força que vem do Senhor, confiando na palavra que foi ministrada nos nossos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome. Hoje o teu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa noite, mais uma vez, hoje o meu milagre, cante com fé. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, creia que a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus negócios, Deus abençoe essa semana, Deus abençoe toda a sua casa. Em nome de Jesus, maior é aquele que está em nós. Decida se levantar hoje, porque Deus se levanta com você. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Diga amém. 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 Aleluia. Aplauda o Senhor. Agora vem uma parte boa, rapaziada. As mulheres prepararam um caldinho de feijão, um suquinho, um bolinho, com um monte de coisa gostosa. Então, elas vão servir ali a gente agora. Fique à vontade. Deguste.